Hoje no episódio do PG On Air falaremos sobre regulação tarifária. No último episódio, a gente comentou sobre a NR número 6 de 2024. É a norma reguladora da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico do Brasil, a ANA. A gente comentou como essa norma ela trouxe modelos de regulação tarifária e como ela tentou uniformizar um pouco a legislação do setor. Hoje a gente vai contar um pouco do impacto dessa norma e dos tipos de modelos de regulação. E quem vai trazer isso pra gente hoje é Caio Henrique Yoshikawa, sócio do PGLO. Obrigado, Caio. Eu que agradeço novamente a oportunidade de falar sobre esse tema tão interessante e complexo também. E vamos a ele. Eu sou o João Paulo Browne Guerra, advogado do PGLO, e você está no PG On Air. Caio, no episódio anterior a gente entendeu um pouco a lógica da NR número 6. Você falou pra gente dos objetivos dela de uniformizar, de trazer transparência e de tornar mais simples as normativas por meio da regulação tarifária. E quando a gente trata de alguns temas específicos que você já trouxe no episódio anterior, a gente falou de reajuste, revisão tarifária e ficou um gostinho de quero mais pra gente entender por que essas coisas são diferentes dependendo da forma como cada contrato é feito, né? E você poderia explicar um pouco mais pra gente quais seriam as implicações dessa diferença? Então, João, o coração da NR6 é a diferenciação entre dois tipos de regulação. Uma regulação é chamada regulação contratual e a outra regulação discricionária. E o que são cada uma delas, né? Regulação contratual é o modelo de regulação no qual as principais regras e procedimentos de remuneração, formação da tarifa, metas de cobertura e expansão do atendimento dos serviços, níveis de desempenho e qualidade da prestação, bem como a da própria alocação dos riscos entre as partes, são definidos nos termos do instrumento contratual pactuado, ou seja, no contrato. A entidade reguladora ela tem a função de zelar pelo cumprimento do contrato. Em caso de eventuais alterações, ela precisa também assegurar que o equilíbrio econômico-financeiro das partes vai ser mantido. Por outro lado, nós temos o que chamamos de regulação discricionária. Esse é um modelo de regulação no qual as regras e os procedimentos de remuneração, formação da tarifa, metas de cobertura e expansão do atendimento, além de níveis de desempenho e qualidade da prestação de serviços, são definidos em procedimentos chamados revisões tarifárias periódicas. E essas revisões tarifárias periódicas, elas são previstas e disciplinadas, são regradas, num contrato ou num regulamento, com base na demanda, nos custos e investimentos projetados ou incorridos. Mesmo assim, em qualquer um dos casos ou das situações, é preciso que a agência reguladora, que vai também fiscalizar essa prestação de serviços, assegure o equilíbrio econômico-financeiro da prestação. Legal. Então a NR6 ela aponta esses dois modelos, né? O modelo que você falou contratual e o modelo discricionário. Mas pelo que eu entendi, ambos falam em contrato. Qual que é a diferença nesse caso? A diferença se dá no âmbito de aplicação de cada um desses modelos de regulação. Então a própria NR6 ela explica esse âmbito. No caso da regulação contratual, a quem ela se aplica? Ela se aplica aos contratos de concessão que são precedidos de licitação, em que a tarifa tenha sido modelada com base em um projeto de referência, um projeto referencial. Ela também se aplica a contratos de concessão que substituam contratos de programa ou de concessão que provenham de processos de desestatização ou por oferta secundária de ações. A NR6 ela ainda prevê que os contratos de concessão cujos editais tenham sido publicados antes da vigência da NR6 e os contratos de concessão celebrados em decorrência de processos de desestatização ou oferta secundária de ações antes da vigência da NR6 também
permanecem inalterados. A gente segue o princípio do pacta sunt servanda. Né? Os pactos precisam ser obedecidos. E aí, nesse caso, qualquer adoção da norma que venha impactar o equilíbrio econômico-financeiro desses contratos precisa ser precedido de um aditamento, né? Um aditamento do contrato, obviamente com a opinião da entidade reguladora infranacional. Essa é a regulação contratual. E a regulação discricionária? Ela se aplica à prestação direta, em que o próprio titular ele presta o serviço. Então, nós temos, por exemplo, algumas autarquias municipais que prestam esse serviço de saneamento básico, como, por exemplo, em Mogi das Cruzes, em Campinas. Também aos contratos de programa, que são contratos não precedidos de licitação, entre empresas estatais, geralmente empresas estaduais, e os titulares que foram celebrados sob a Lei 11.107 de 2005, que é a lei que regulariza ou que dá o formato básico desses contratos de programa. A prestação de serviços realizada por meio de contratos denominados de concessão, mas que na verdade não cumprem muito bem com os requisitos da Lei de Concessões, da 8987, que é uma lei dos anos 90. Além disso, ela se aplica a convênios de cooperação, instrumentos congêneres firmados entre os titulares de serviços públicos e os prestadores de serviços, desde que esses instrumentos tenham sido celebrados de forma direta, sem licitação, anteriormente à lei dos contratos de programa. A regulação discricionária também se aplica aos contratos de concessão que venham a substituir contratos de programa ou de concessão em execução por desestatização, que permaneçam sujeitos a revisões tarifárias periódicas. As revisões tarifárias periódicas, elas são a marca da regulação discricionária, então é um conceito muito importante. E por fim, aos contratos de concessão, em que existiu licitação, mas cuja tarifa não foi pactuada por um modelo econômico-financeiro de referência, e também que prevejam a formação da tarifa por revisões tarifárias periódicas. Então, sempre que a gente vê essa palavra, revisões tarifárias periódicas, é quase um trava-língua, né? A gente vai ter a regulação discricionária. Legal, acho que ficou claro como que a regulação discricionária e contratual, elas se aplicam no fim no contrato, né, que vai reger essa prestação de serviço. Mas considerando que também a NR6 ela fala sobretudo da regulação tarifária, qual que é o impacto dessa diferença nas alterações das tarifas? Então, existem diversos impactos que a norma detalha, né? E existem procedimentos diferentes também. E isso vai variar de acordo com o modelo de regulação que for definido. Mas, dentre essas diversas diferenças, eu gostaria de ressaltar algumas. Então, por exemplo, no caso de regulação contratual, nós temos revisão ordinária e revisão extraordinária. E o que são cada um desses conceitos? A revisão ordinária compreende a reavaliação da condição das prestações de serviços com o objetivo de promover quaisquer adaptações que sejam necessárias para se manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Preferencialmente, ela é realizada a cada 5 anos, então ela tem uma regularidade, por isso que o nome dela é ordinária. A revisão extraordinária, por outro lado, ela compreende o processo de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, caso sejam materializados alguns dos riscos previstos na matriz de riscos do contrato. Se você não sabe o que é a matriz de risco, temos um episódio anterior que detalha mais esse assunto. Por exemplo, se o poder público ele exige que se construa uma nova infraestrutura, que se construa uma nova instalação que não esteja prevista no contrato ou nos documentos da licitação, obviamente que o prestador vai ter que desembolsar mais dinheiro e ele precisa ser compensado por esse dinheiro a mais que vai ser desembolsado, porque quando ele preparou a proposta, ele precificou a concessão, esse investimento simplesmente não existia. Então, nisso entra a revisão extraordinária da tarifa, justamente para conseguir reestabelecer
esse equilíbrio econômico-financeiro inicial. Por outro lado, nos casos de regulação, aqui nós falamos de regulação contratual, revisão ordinária e extraordinária. Nos casos de regulação discricionária, nós temos a revisão tarifária periódica. Ela é conduzida pela agência reguladora, pela entidade reguladora, e ela reavalia as condições da prestação de serviço e de mercado com o objetivo de definir a tarifa referencial necessária. Qual que é o objetivo dessa tarifa? É recuperar ao longo do próximo ciclo tarifário. Então, na regulação discricionária, nós temos a divisão entre ciclos tarifários, os custos incorridos na prestação de serviço em regime de eficiência e remunerar o capital investido de modo prudente, fazendo com que a prestação seja sustentável do ponto de vista econômico-financeiro e a tarifa a ser cobrada obedeça ao princípio da modicidade, seja uma tarifa módica. Assim como na regulação contratual, a regulação discricionária também pode prever casos de revisão tarifária extraordinária, justamente nesses casos de investimentos imprevistos que eventualmente o titular acaba exigindo. Não, acho que ficou super claro, Caio. A gente lembrar dessa diferença de modelos, né, contratual e discricionária, e aí quando pensar na revisão de tarifa, que era justamente o que a gente estava falando, pensar na revisão extraordinária e extraordinária nesse modelo de regulação contratual, considerando sobretudo a questão da matriz de risco, como você bem lembrou, já foi tema de uma série de episódios do PG On Air, e quando falar de regulação discricionária, lembrar sempre da revisão tarifária periódica, que como você trouxe pra gente várias vezes, esse quase trava-língua, mas que foi um bom mnemônico. E eu acho que com isso a gente consegue definir muito bem, contando com o que a gente já discutiu no último episódio, todas as questões trazidas pela NR6, né? Não todas, porque a NR6 não vai se esgotar só nessas questões, tem algumas coisas que vão ser bem mais aprofundadas, mas já deu para ter um panorama geral para a gente entender esse movimento de atualização das normativas do setor. E como você falou, que não se restringe só à regulação tarifária, mas também a matriz de riscos, que já foi um tema, as modificações dos contratos. Então acho que ficou super claro a discussão e queria agradecer novamente por você ter dado pra gente essa aula. Eu é que agradeço, uma honra estar aqui novamente. Obrigado, Caio. E se você gostou desse episódio, não deixe de nos seguir nas redes sociais. No Instagram, no LinkedIn, no YouTube e nas melhores plataformas de áudio. Qualquer dúvida ou comentário, entre em contato com a gente no info@pg.law. Esse foi o PG On Air. Muito obrigado e até a próxima.